Pirâmides no Brasil. Você acha possível? Se a sua resposta foi sim, você sabe, meu irmão, que falar isso abertamente é motivo de chacota, ainda mais com a polarização e por um dos lados ter defendido essa ideia, ou pelo menos essa possibilidade. Agora quem fala é logo ridicularizado, chamado de extremista. Só que muitas pessoas sérias no mundo acreditam nessa possibilidade de existir pirâmides no Brasil, como também na Antártida. É um fato. Em 2016, cientistas revelaram que, de fato, existiam tais pirâmides no gelo da Antártida. Como são pessoas ligadas ao sistema, eles sugeriram que os extraterrestres colonizaram esse continente. Tudo isso, óbvio, para negar a verdade, meus irmãos. E para mim a verdade é que o passado foi muito mais tecnológico do que se fala. É um passado perdido. Segundo os cientistas, ainda na teoria deles, de 6 de maio de 2016, por causa de eventos climáticos, toda essa colonização extraterrestre teria sido ocultada pelo gelo. Mas os indícios estão lá. Para aquelas pessoas que riem e dizem, tá, eu até acredito que possa existir na Antártida, mas no Brasil, isso é palhaçada, eu não acredito nisso, é comédia. Eu assisto esses vídeos só para rir das pessoas que acreditam. Dá uma olhada nessa pirâmide do Sol, lá do México. Você está vendo uma imagem de 1900 e diz, que pirâmide? Eu estou vendo aqui uma montanha. Qualquer um que olhasse bem para a imagem veria que isso aí não era uma formação natural da Terra, da natureza. Havia algo ali, algo foi modificado ali. Mas para a grande maioria era uma bobagem, uma besteira. Em 2022 você vê o mesmo local e está aí. A famosa, ponto turístico, Pirâmide do Sol. E no decorrer desse vídeo eu vou mostrar para vocês imagens tanto da Antártida como da nossa Amazônia, formações muito semelhantes a essa. E por isso mesmo é que ninguém tem licença, na minha opinião, para se aproximar desses locais. Ainda mais quando na dica do nosso querido irmão Tiago Rodrigues e vários outros que também mandaram essa dica, foi a mais pedida dos últimos dias, é porque eu não tinha espaço para encaixar ela aqui. Mas agradeço a todos que pediram essa, foi a mais pedida, e outras dicas. Porque teve agora, com essa seca, com a poluição, a destruição da Amazônia, que está acontecendo agora sem precedentes, a mídia só não está falando, não está fazendo aquele bafafá, simplesmente porque o que está aí, o manda-chuva que está sentado aí na cadeira do poder, para eles é muito lucrativo. Eles estão recebendo verba, muita verba. Então eles estão felizes. Cala a boca, ninguém fala sobre isso. Mas, meus queridos irmãos, a destruição na Amazônia que está acontecendo nesse momento é sem precedentes. As pessoas, inclusive, que moram ali, nos arredores, estão sofrendo bastante. E você vai ver, inclusive, aí nos comentários, eu tenho certeza que os nossos irmãos, espalhados aí pelo Brasil, e que moram perto dessa região, vão falar. Então é o seguinte, a mídia está falando que gravuras rupestres apareceram no Rio Negro, lá em Manaus. E elas, como você pode ver aí na imagem, elas formam desenho de rosto humano, e foram esculpidas na parede, nas margens praticamente do rio. E a primeira coisa que chama a atenção é que você não ia conseguir fazer isso aqui com o dedo, certo? Não era uma coisa simples de você fazer. Então não dá para dizer, era uma criança fazendo rabisco. Não. Alguma ferramenta foi usada para fazer isso aqui. Pode ter sido uma pedra? Pode, mas é mais difícil. Os cientistas da grande mídia têm falado que isso aí pode ter de 1000 a 2000 anos de idade. E que a gente está conseguindo ver agora, porque essa seca do rio, como eu falei, ela é a mais intensa, pelo menos desse século. Há mais de um século que não se ouvia falar nisso. Mas também já aconteceu antes, segundo eles próprios. Além disso, ela vem acompanhada aí de recorde de queimadas, recorde e mais recorde. O ar, inclusive em Manaus, os nossos irmãos de Manaus vão falar, repito, e é de péssima qualidade. O ar está terrível. Escolas, inclusive, têm liberado alunos mais cedo por conta desse ar terrível. Essas gravuras aí aparecem do que eles chamam de Sítio das Lajes, e foi o primeiro em Manaus a ser oficialmente registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, CNSA, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse instituto, meus irmãos, inclusive, tem reclamado bastante aí, já faz um tempo,
que eles não conseguem preservar esses achados como deviam, né? Falta recurso, o pessoal deixa assim avulso, qualquer um pode chegar lá e mexer, enfim, né? Aquela história de sempre que a gente já sabe. Mas nós não estamos aqui apenas nos concentrando em dar essa notícia, você pode ler ela aí. O fato é que ela também se parece muito com outra encontrada, né? Muito semelhante, em outro sítio arqueológico, né? Dessa vez em Caretas, né? No rio Urubu, localizada a 175 km de Manaus. E, mais uma vez, eles dizem que deve ter essa faixa de idade aí, de 1000 a 2000 anos. Então, meus irmãos, isso mostra para nós que, de fato, nós não conhecemos o passado. Esses achados agora, eles têm um significado. A Terra tem revelado os seus segredos. Cada vez mais nós veremos essas coisas, porque acreditamos estar passando pelo início das dores. Então vai ter gelo derretendo para mostrar o que está ali escondido por baixo daquela capa. Vai ter rio secando, mar secando, para a gente enxergar o mundo como ele realmente é e o que já existiu por aqui. Todo mundo que está desperto sabe que uma mentira repetida muitas vezes ela passa a ser verdade. E dessa vez não foi uma simples pessoa que fez isso, foi a grande mídia, armada inclusive de diversos recursos visuais para fazer isso, inclusive através de filmes. Então foi colocado na nossa cabeça que o mundo é desse jeito, é isso, é dinossaurozinho, é meteorozinho que caiu, quando na verdade as próprias estruturas que estão aí, que a gente já tem acesso, como essa pirâmide do Sol lá no México, e que com certeza tem outras na Amazônia, na Antártida, no Polo Sul, elas vão confirmar o que já se falava em livros antigos e inclusive em mapas, onde mostrava esses continentes como a Antártida sem gelo e habitada. Talvez não seja de fato uma tecnologia super evoluída com carros mais modernos, aviões e essas coisas, talvez não, mas uma que usasse algum tipo de equipamento, tivesse um tipo de conhecimento que foi perdido e que talvez não seja tão avançado como a nossa agora, mas que podia fazer coisas, realizar coisas que até agora seja difícil. Eu olho muito por esse lado. E para mim, né, uma simples gravura dessa como está aí nessas pedras, ela demonstra esse passado, a grandeza desse passado. Porque, meus irmãos, é só a gente parar para pensar, cidadão comum, eu e você, para a gente fazer uma gravura como essa, com o que a gente tem em mãos hoje em dia, o cidadão comum, o acesso, iria dar muito trabalho. No mínimo a gente ia passar horas e horas com alguma ferramenta, né, de pedreiro aqui, rabiscando, para fazer um rabisco desse, um simples rabisco desse, em uma pedra. Então isso mostra, meus irmãos, a grandeza do passado. Isso mostra, se você olhar bem esse outro aqui, ó, ele já tem outro esquema aqui, ó, que a gente tá aqui olhando não entende nada, né? Então esses avanços, essas descobertas, essa maneira, né, da gente ensinar as coisas e aprender, que mostramos em vídeo como o Teorema de Pitágoras, tudo isso vem, meus irmãos, para provar de fato que o passado não é tão ignorante como se fala. E que aquele conhecimento, ele não foi totalmente perdido. Ele está nas mãos de alguns. Meus irmãos, eu tenho tentado aqui, inclusive pensado, né, quando estou sozinho, como passar algumas coisas para vocês de uma maneira que você possa entender e ao mesmo tempo não ficar deslumbrado com essas informações. Mas, só para você ter uma noção, acredita-se que o rei Salomão usou forças ocultas para construir seu templo, que tinha forças que trabalhavam para ele, e que essas forças, se direcionadas na posição certa, poderiam te dar muita riqueza, construir monumentos e por aí vai. Então eu tenho tentado aqui uma maneira, né, de trazer essas informações para vocês, o que é que ele pensava, o que é que ele acreditava, mas ao mesmo tempo de uma forma que as pessoas digam, vou tentar aqui, porque hoje a gente tá num tempo, né, que se você disser, olha, mano, isso aqui é merda, não como, o cara vai e bota na boca só para sentir o gosto, né? Inclusive a gente fez vídeo aqui recente, né, mostrando também que tem xixi na cerveja, e as pessoas não só não deixaram de consumir por causa disso, é claro que não todas, algumas marcas, né, elas não só não deixaram de consumir, como ainda pediram para não demitir os mijões, porque senão ia mudar o gosto da cerveja. Então por aí você já se tira, né? Tem que ter cuidado com o que vai ser dito, porque outros podem, é assim é que faz, como é que faz? Vou fazer também e atrair maldição para a vida dela. Mas esses monumentos, meus irmãos, grandiosos, que atravessam séculos e estão aí de pé, principalmente em regiões hostis, eu acho que eles estão aí para deixar claro isso pra gente. E principalmente essa da Antártida, essa da Amazônia, que são
locais difíceis de morar, mata fechada, outro extremamente gelado. E se essas coisas ainda estão de pé, meus irmãos, eu acho que é por isso que o nosso acesso a esses lugares é restrito. Você não pode ir para lá porque você vai contaminar, você vai interferir no meio ambiente. É para a sua própria proteção da sua vida. E eu até conversava isso com um colega hoje, né? Eu digo, meu irmão, nenhuma autoridade está preocupada com a nossa vida, porque se tivesse, não tinha buraco em estrada, não tinha médico faltando em hospital, a saúde não teria um preço. Como é que pode uma cirurgia, né, um remédio custar tão caro? Porque são muitas pesquisas para conseguir desenvolver aquilo. Meu amigo, os países pagam pela NASA. O Brasil, por exemplo, contribui, né, para manter aquilo lá. Esse importante órgão, né, americano, a gente paga por ele. Então, por que não poderia pagar pela saúde? Por que a saúde não poderia ser transformada em um bem, né, um patrimônio humano? Por que não? Um direito humano. Já que é para pagar imposto para a NASA, por que não pega esse mesmo imposto e passa para que sejam desenvolvidas novas técnicas, novas cirurgias, novos tratamentos, remédios, etc. Tá aí uma coisa boa. O mundo todo pagar esse imposto e todo medicamento, tratamento seria só o preço de custo. Ninguém quer fazer isso. Então por aí, meu irmão, você vê que tem muita coisa, né, que é escondida da gente e que é levantada bandeiras para que a gente acredite. É isso aí, ó. Fica na tua, é assim e acabou. Mas a verdade, meus irmãos, ela tá aparecendo aos pouquinhos. Cada vez mais, uma descobertazinha aqui, outra ali. Tá deixando claro que o passado não era ignorante e que o motivo de nós não podermos chegar nessas áreas é simplesmente porque elas guardam segredos que podem mudar a história mentirosa que nos foi contada. É isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui. Deixa aí a tua opinião. A gente volta com 2 vídeos, lembre-se disso, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!